Olá, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão, e hoje quero comentar este conteúdo aqui com vocês de homem casado não vai pro rolê. E, bom, vamos lá. E até de certo modo retomar um assunto que a gente já teve aqui no canal, sobre a bolha católica, as regras daqueles influencers, né, meio, enfim, exageradas, né, e que infelizmente acabaram neurotizando muitas pessoas. E acaba que este vídeo, ele é um novo, eu não sei se novo porque eu não sei quando que foi gravado isso aí, me apareceu agora, mas é um novo, entre aspas, episódio, né, porque é de um outro tema, ou seja, relação de homem casado, né, com amigos e por aí vai, então vou falar de casamento, de amizade, por aí vai, né, mas vamos falar muito desta ideia, dessa cagação de regra desses influencers, mais uma vez. E Pietra Bertolazzi, né, é a protagonista deste conteúdo, e não sei se vocês já a conhecem, mas ela é uma moça católica e que ela faz parte demais, assim, disso. Assim, eu nunca consumi nada dela, em específico, né, de ficar seguindo, de ficar vendo o vídeo dela. Mas todas as vezes que ela me apareceu, sempre foi com alguma polêmica em relação a isso, alguma regrinha que ela foi lá e começou a falar que, por exemplo, não pode usar determinada cor, não pode usar determinada roupa, e por aí vai aquelas coisas de bermuda, de calça, esmalte preto, essas coisas assim, né? E aí, é claro, isso gera em muitas pessoas que estão tentando, se ali, né, pessoas boas e tal, um grave problema. E aqui, mais uma vez, né, nos deparamos com isso. Ou seja, ela vai falar aqui, basicamente, que o homem casado não pode fazer muita coisa, né? Enfim, vocês vão ver as opiniões dela. São meio doidas, né? Mas vamos lá. Como eu falei, estou retomando um assunto, então eu vou deixar aqui elencado os estudos de caso, onde a gente já trouxe essa ideia de bolha católica por aí vai, né? Então já convido você a se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar as notificações para não perder nada que postamos aqui e, é claro, para ajudar o canal a crescer, certo? Vou então agora passar o conteúdo e depois vou tecer aqui alguns comentários e explicações sobre isso. Vamos lá. O cara que depois de casado tem a noite dos caras. Pô, eu sou totalmente a favor aí. Você é casado? Eu sou casado. O que pode vir de virtuoso de um papo entre homens que a esposa não possa ouvir? Não, é só maluquice, é caso de prisão. Então, mas o que você ganha com isso? Eu sou super a favor do politicamente incorreto. Isso tudo, beleza. Bem incorreto. Mas vamos falar do aspecto da virtude, do amadurecimento. O que você ganha perdendo 3, 4 horas numa noite pra falar com um monte de homens sobre mulher, encher a cara de cerveja? Eu tenho amigos de muitos anos. Esse grupo, ele é presente. Sinal de imaturidade. Beleza. Eu acho que é uma coisa meio nostálgica mesmo. É um momento que é apego nostálgico. à juventude. Não quer crescer, não quer amadurecer, não quer se responsabilizar pela família. De volta. Não, você pode ter amigos, é muito bom ter amigos. Eu tenho boas amigas de 20 anos, algumas inclusive, que hoje têm suas famílias, ou se estão solteiras, a gente se encontra nos momentos convenientes, mas nunca é um momento. Uma coisa é você almoçar com as suas amigas pra saber como você tá, como tá teu filho, outra coisa é você se reunir. Então, mas o que é legal? É se reunir com um monte de cara pra encher a cara e falar de mulher. É um monte de cachorro latindo, ele não vai morder. De 25 anos. Por que você tem prazer nisso? Se você tem um propósito muito alto, é difícil eu me reunir com amigos de 20, 25 anos e ver assuntos em comum com essas pessoas. E aí, principalmente, se tem um ambiente que minha esposa não é bem-vinda, aí eu não vou mesmo. Ai, louca! Não, você é a favor do grupo de amigos? O cara que depois de casado tem a noite dos caras. Agora sim, me bananei aqui. E aí, qual a opinião de vocês? Me deixe saber aqui nos comentários de modo respeitoso. É uma baboseira o homem casado ter amigos, de certa forma, como ela tá falando, basicamente é o que ela falou, ou não, né? Mas vamos lá, vamos comentar aqui algumas coisas, né? A primeira coisa, que é o seguinte, vamos lá. Vamos pensar aqui sobre duas coisas rapidamente, antes de nós entrarmos aqui em alguns pontos levantados por eles. A primeira coisa é que nós vivemos um grande desafio hoje. Qual é? Hoje, infelizmente, catolicismo, casamento e as coisas realmente mais elevadas da vida, elas são tratadas como coisas extremamente chatas. Você pode ver que no imaginário popular tá muito essa ideia de depois você casou, você não transa mais, né? Você não se diverte mais, tudo é obedecer a esposa e tal. Ou seja, isso tá no imaginário. Eu vou tomar muito a ideia do homem casado aqui, tá? Porque foi o grande ponto de debate, beleza? Mas é claro que a gente vai tocar também na questão da mulher e tudo mais, né? Mas assim, o que acontece então a primeira coisa é essa. Então você vê que as pessoas tomam hoje o casamento como uma prisão e não como algo que te eleva, beleza? Bom, beleza. E o catolicismo, muitas vezes, é a mesma coisa. As pessoas não têm a ideia da profundidade. Você vê que teve a grande polêmica com o Frei Gilson, certo? Eu até fiz aqui alguns estudos de caso falando, inclusive um até rebatendo grande parte do que a esquerdista Tabata Amaral falou, beleza? Ponto é, note-se que ali há a mesma coisa. A compreensão do catolicismo como, por exemplo, uma inferiorização da mulher, né? Ou até
como algo que é uma restrição sem sentido. Então, castidade, restrição sem sentido e coisas desse sentido. Então, vejam, começa-se que hoje, então, há este grande desafio, né, dos, enfim, líderes religiosos, de quem de fato trabalha ou trata disso, né, auxiliar as pessoas a compreenderem a profundidade dessas duas realidades, para dizer o mínimo, beleza? Dito isso, esses influencers, eles fazem o trabalho contrário. Eles tentam, de algum modo, pelo menos essa é a minha compreensão, piorar a coisa. Porque vamos lá, quando Pietra Bertolazzi fala que depois de casado, né, não é pra ter a noite dos caras. É que assim, vamos lá, pra pegar um ponto aqui que eu não sei se vocês concordam, me deixem saber nos comentários. É claro que é muito difícil você, neste recorte pelo menos, dizer que, por exemplo, claramente a Pietra Bertolazzi está errada e os caras são certos. Por quê? Porque a Pietra Bertolazzi, na minha compreensão, ela caricaturiza para um lado, ou seja, ela exagera para o lado do catolicismo, quase como que, ou melhor dizendo, é aquela católica, então assim, ela tá tratando como base o catolicismo, né? Não um casamento vulgar e tal, né? Um casamento baseado numa religião profunda, beleza. Ou seja, o cara, ele, de certo modo, estaria errado em ter amigos ou ter a noite dos amigos, certo? É uma caricatura, óbvio, né? Porque se você fala só nisso, né, tomando em consideração que é um recorte e tal, mas pegando a ideia, né, que infelizmente foi transmitida pelo recorte, e eu imagino que é o recorte dos caras mesmo. O que acontece? É lógico que é uma caricatura. Do outro lado, você vê dois caras, me perdoem até se eles assistirem esse recorte, mas dois caras com uma postura muito boba, né? Você vê que os caras, politicamente correto, prisão perpétua. Tipo, como se os caras também fossem falar de coisas quase que criminosas com seus amigos, né? Basicamente é isso. E, pô, sei lá, cara, provavelmente nenhuma dessas duas coisas vão acontecer, entendeu? Ou seja, ela caricaturiza como se, poxa, o que de virtuoso pode acontecer, né, numa conversa de amigos que você vai encher a cara e falar de mulher, né? E assim, primeiro, ela já está caricaturizando, por quê? Porque quem disse que qualquer reunião de caras vai ser baseada em só encher a cara e ficar falando de mulher, né? Quem disse? Outro aspecto, imagine que você seja casado e você vai encontrar seus amigos, né? Porra, será que não é uma grande oportunidade para você mostrar para eles a profundidade do catolicismo, a profundidade do casamento? Por exemplo, eu conheço N pessoas que não são católicas, que não são casadas, que tratam todas estas realidades como se fossem assim, quase que detalhes. Ah, depois a gente vê e papapá, certo? E quando eu encontro esses meus amigos, né, eu tenho uma enorme oportunidade, não de modo chato e caricato, tá? Mas de modo profundo e amigável, evangelizá-los. Ou seja, eu vou lá e eu não vou ser puritano, eu não vou ser o cara que, nossa, tapa o ouvido quando ouve uma piada obscena. Pelo amor de Deus, eu vou dar risada, eu vou curtir, eu vou zoar. Dentro, lógico, do limite que eu acho aceitável, né? Falando do que eu também acho aceitável, mas é lógico que eu vou tentar tratá-los como pessoas normais para que eu também seja tratado como uma pessoa normal e não como uma pessoa meio chata, meio caricata, que é o que acontece com esses caras. Que vão lá e ficam cagando regra, e muitas vezes são cagações de regras mesmo. Assim, não, você vê que... bom, já eu falo disso. Mas então, este é o primeiro aspecto. É uma caricaturização e uma bizarrice que nós estamos vendo de cara logo no início desta conversa. Então, o que acontece é o seguinte. Na cabeça da Pietra, me parece que tudo que você faz, absolutamente tudo que você faz, precisa ser assim profundamente elevado. E aí, o que acontece é, quando uma pessoa pensa deste modo, ela esquece que existem realidades que também são elevadas, por mais que pareçam vulgares. Vejam, por exemplo, o professor meu, eu lembro quando ele comentando lá na sua adolescência, né, indo para a fase adulta, se eu não me engano ele estava no exército já, e aí ele falava assim, bom, vocês acham que ele é católico, né, ferrenhamente católico, e aí o que acontece? Ele falou assim, vocês acham que eu, por exemplo, como vocês acham que eu escolhia com quem eu ia dividir o quarto lá no quartel e tal, né? Eu não ia pelo cara que, por exemplo, ficava lendo Santo Tomás de Aquino ou lendo a Bíblia e falando só disso o tempo inteiro. Não. Eu ia para um lugar onde eu dava risada, onde eu me divertia. Pois esta é uma grande e necessária cola social. Vocês entendem? Ou seja, vejam, nós nos divertimos... até vou pegar até um detalhe que eu vou um pouco além, que eu já até também tratei isso em outros estudos de caso. Este boom de terapia, tá? Este boom de depressão, boom de ansiedade, tá intimamente atrelada à queda da intimidade nas amizades. Beleza? Então, ou seja, a risada, que é algo
profundamente humano, é extremamente necessária, certo? E aí ela continua com alguns outros detalhes, como por exemplo, o que você vai falar lá que a sua esposa não pode ouvir? Olha, eu vou falar para vocês numa boa, 99% do que eu falo com os meus amigos, minha esposa pode ouvir. Isso não significa que ela queira ouvir, e não significa que ela deva ouvir. Eu, por exemplo, quero talvez conversar com um amigo meu que quer desabafar comigo sobre uma coisa dele e minha esposa não quer. Não, ou melhor dizendo, se minha esposa estiver, ele não vai falar. Vocês entendem? Outro aspecto, a minha própria esposa não vai querer ouvir. Porque às vezes eu vou lá, por exemplo, sei lá, dou risada de um monte de meme na internet que eu mostro pra minha esposa. Ela não tá nem aí. Eu vou falar de política, ela às vezes não tá nem aí. Eu vou falar de uma coisa que eu estudei, às vezes ela não tá nem aí. E aí quando eu vou lá e encontro um amigo, né? Aquilo flui. Por quê? Porque, sei lá, é um interesse mais masculino, é um interesse mais nosso, não sei, mas acontece. E aí, o que acontece aqui é muito. Porque você vê, eu, por exemplo, eu pessoalmente, eu dificilmente faço isso. Eu nem lembro a última vez que fiz, e nem lembro se depois de casado eu fiz assim, né? Tipo, noite dos caras, eu não me lembro disso. Acredito até que não. Minha esposa, ela faz várias vezes com as amigas dela. Inclusive, essa semana, ela foi lá, resolveu ter isso com as meninas, elas conversaram e falaram dos seus desafios, falaram dos seus relacionamentos e tal, conversa de mulher, pô. Nossa, imagine. Aí eu chego e pergunto pra ela, quão virtuoso foi este encontro? Ah, puta que né, meu? Pô, tá de sacanagem. Tudo tem que ser nossa, tudo tem que te levar deste modo, mais uma vez, caricato. Por quê? Porque a risada que te relaxa, aquela relação banal, às vezes, que você tem, aquela conversa amena. Você vê, às vezes, eu não gosto muito de futebol, né? Mas eu percebi que às vezes eu preciso saber algumas coisas para que tenha uma cola ali, porque senão a coisa fica até estranha. E aí às vezes eu vou lá, só me informo de placar, vejo o que aconteceu, mesmo que eu não tenha assistido o jogo. Por quê? Porque eu vou lá e converso com o cara e eu crio aquela intimidade, o cara se abre e às vezes, como é que eu tô colocando aqui, né, qual que seria a grande virtuosidade? Se eu bato o olho nos meus amigos e noto que eles estão perdidos, esta é a oportunidade que eu tenho. Então eu lembro até uma vez, há muito tempo, quando um amigo meu, né, um grande amigo meu, né, que infelizmente há muito tempo eu não vejo, mas que naquele exato momento ele estava com um grande problema na vida dele, de relacionamento e tudo mais, ele começou a se abrir comigo. E foi falando. Pô, a gente já tinha dado risada, ele é um puta de um amigo meu e tal. E chegou um momento onde eu peguei e consegui falar com ele de coisas mais elevadas. Só que imagine, do nada eu chego, eu começo só a falar de coisa elevada, papapá. Porra, eu sou um cara chato, é diferente. Vocês entendem uma coisa? Então essa cagação de regra é foda. Tanto que, e você vê que, aí é o ponto que não tem como escapar que não é uma cagação de regra, que é quando ela fala o seguinte. Olha isso aqui, cara. Olha a conclusão que ela chega pra isso que o cara fala. Ó. De homens sobre mulher, encher a cara de cerveja. Eu tenho amigos de muitos anos. Esse grupo, ele é presente. Sinal de imaturidade. Beleza. Eu tenho amigos de muitos anos. Sinal de imaturidade. Sinal de imaturidade. Então veja, você, ó, vamos lá, você que tem amigos de muitos anos, você é imaturo, tá? Saiba disso. Pietra Bertolazzi disse. É brincadeira, né? E aí, vamos entender qual é essa imaturidade dela. Olha aonde ela vai, porque você tem amigos de muitos anos. Beleza. Eu acho que é uma coisa meio nostálgica mesmo. É um momento apego nostálgico. à juventude. Apego à não quer juventude, crescer, não quer juventude. amadurecer, não quer se responsabilizar Gente, pela pode tomar. família. Olha isso, cara! Vejam, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Fujam de católicos assim. De verdade. Fujam de católicos assim. Isso, ó, você vê? É até questionável nós falarmos de bolha católica. Por quê? Porque isso não é catolicismo, cara. Isso não é catolicismo. Você vê que assim, por exemplo, ó, quais foram os dois grandes mandamentos de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Beleza? Esses dois mandamentos, eles são a base do catolicismo. A base da nossa relação com as pessoas e com Deus. Veja, quando você começa a se preocupar com mas eu uso calça e tenho que usar vestido. Mas eu uso shorts e não posso porque eu tenho que usar calça. Mas eu pintei a unha de determinada cor. Mas eu tenho um amigo de muitos anos, então sou imaturo. Quando você começa a tratar de modo absolutamente tangencial a sua relação, sabe o que vai acontecer? Você vai se afastar destes dois mandamentos. Porque perceba, eu não sei como ela é no convívio social, mas pelos vídeos, ela me parece ser uma pessoa profundamente moralista. Profundamente moralista. Por quê? Porque o cara fala, ele tá lá simplesmente falando, não, porque eu tenho uns amigos, eu tenho uma sensação nostálgica. Por exemplo, eu
há muitos anos não vejo nenhum amigo meu de escola. Mas se surgisse a oportunidade, eu amaria ir lá. Ver como eles estão, se estão casados, se não estão, né? Imagine que coisa gostosa, né, cara? Você vê pessoas falar das merdas que a gente fazia quando era moleque, lá na escola, sabe? De zoar e tal. Agora, imagine, eu adoraria. Agora, eu sou casado. Eu me responsabilizo sim pela minha família. Ou seja, olha que coisa maluca que ela falou. E detalhe, olha a cara que ela faz. De volta. Não, você pode ter amigos, é muito Assim, bom ter amigos, eu ó, tenho tempo que quer se responsabilizar pela família. Aqui, ó. Fica meio nostálgica mesmo. É um momento Que é apego nostálgico. à juventude, Apego à não quer juventude. crescer, não quer amadurecer. Beleza. Nossa, eu falei uma coisa que... Caramba, nossa, agora ele se ferrou. Velho, aí é lógico, na boa. Um cara ouvindo isso, ele não vai querer ser católico nunca. Ele não vai querer casar também nunca. Porque é como até eu vi o comentário do Silvio Grimaldo. A mulher vem com um papo merda desse, quer saber por que o marido quer sair pra falar sobre fera romana com seus amigos sem ela. Cara, é exatamente isso. O Silvio Grimaldo é muito engraçado, cara. É exatamente isso. Porque você vai fazer piada, você vai falar umas coisas que, cara, a mulher não vai dar risada. E aí imagina ela reduzir isso à imaturidade. Assim, cara, às vezes, eu lembro, por exemplo, né, uns tempos atrás, quando veio um primo meu aqui em casa, tomamos cerveja e começamos a ver meme no Instagram e dava risada pra cacete. As esposas ficavam assim, tipo, cara, que dois idiotas. E aí elas falavam de outras coisas. E tá tudo bem. Agora imagine. Imagine, nossa, eu não fui virtuoso. Caramba, não. Nossa, não. Eu preciso falar de coisas elevadas. Será que eu evangelizei naquele momento? Não existe isso, cara. Reduzir o ser humano a algo caricato nesse sentido é ir contra o que nós precisamos, como católicos, fazer, né? E, vejam, concluindo então esse estudo de caso, de certo modo, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte, tá? O catolicismo, assim como todas as realidades que advêm do catolicismo, como, por exemplo, o sacramento do casamento, porque, vejam, o casamento ele é um sacramento dentro do catolicismo, tanto que, perceba que grande parte da falência do que a gente vê hoje como casamento, naquela pessoa casou e se divorciou logo em seguida, né? Nós não estamos falando da mesma realidade. Precisaríamos entender o que é de fato esta realidade. Mas perceba que, mais do que vocês entenderem, tá, regrinhas caricatas como as da Pietra Bertolazzi, mais importante do que isso é você entender a realidade e profundidade do seu casamento para que você o preserve. E para que você o encontre, por exemplo, vamos lá, que nem até pegando o último comentário do rapaz aí, que eu não faço ideia de quem seja. Mas ele fala duas coisas importantes. Vamos lá, primeiro, ele fala da questão do propósito, né? Que se você tem um propósito elevado, dificilmente você vai ter a mesma coisa com colegas de 20, 25 anos. Cara, depende. Assim, tá, dificilmente, ok. Mas assim, você vê que há até uma espécie de elitismo dessa galera que se acha realmente diferente da ralé. Tipo assim, pô, o cara lá ficou na internet e tal, agora ele entendeu o que é sentido da vida, propósito, e sabe um pouquinho de psicologia, ele já começa a falar deste modo, né, meio coach e tal, e ele já acha que tá todo mundo inferior a ele, né? É claro que, vejam, você vê, por isso que a filosofia é tão importante, porque ela nos ajuda. Você vê que Aristóteles, ele separava, por exemplo, a amizade em três, né? A amizade por utilidade, a amizade por prazer e a amizade por virtude. Então você, vejam, quando você hoje, por exemplo, fala amigo a qualquer um, né? É lógico que você tá, de certo modo, se confundindo. Eu já falei disso. Por exemplo, quando a gente fala de amor, né? Eu fiz amor, eu amo meu fone e eu amo minha mulher. Pô, eu tô usando a mesma palavra para me dirigir a dois objetos, digamos assim, totalmente diferentes, né? Então é claro que há uma insuficiência neste termo, para dizer o mínimo. E os gregos, eles muitas vezes conseguiam driblar isso com mais palavras, né? Você vê que o próprio amor tem, né, a gente tem 4 palavras para amor no grego, tá? Então, o que acontece? Você tem que notar o tipo de amizade que você estabelece com a pessoa, para que você traga, por exemplo, ela para sua realidade ou para que você a eleve. Então veja que eu encontro um amigo de 20 anos que está ferrado, beleza? O que eu vou fazer? Cara, eu vou primeiro me unir a ele, resgatar a intimidade que eu tinha com ele, para que de algum modo eu consiga elevá-lo. Eu não vou pegar e falar, não, este cara aí está num propósito diferente, quer saber de uma coisa, eu não tô nem aí. O ponto é, e esta é a grande questão, né? Se você tem uma personalidade fraca, frágil e imatura, você não pode estar nessas coisas, e na verdade, assim, falar isso pra você vai ser quase que irrelevante, porque você vai para essas coisas. E aí o problema é, você vai se corromper com isso.
Por exemplo, eu lembro de um amigo meu uma vez que ele se apaixonou por uma menina. Isso faz muito tempo. Se apaixonou por uma menina. E aí, o que acontece é, ele conseguiu, enfim, namorar com ela. Tipo assim, demorou meses pra ele conseguir fazer com que ela namorasse com ele. Quando aconteceu, que eles foram lá e postaram no Facebook, uns amigos nossos lá criaram um grupo e começaram a aloprar ele. Ele terminou com ela 2 meses depois. Porque ele não aguentou a pressão. Ele se achava otário de estar namorando a menina. Então, pô, é óbvio que é uma personalidade fraca. Certo? Mas vejam. Ponto é, então o que você precisa fazer? Bom, fortalecer sua personalidade. E não evitar ter amigos, né? Agora, ponto é, aqui se está falando de que aí sim, não é apropriado. Por quê? Porque, cara, vai dar merda. Que é ficar dando carona pra coleguinha, beleza? Ficar trocando ideia com homem ou com mulher sobre o relacionamento dele ou dela. Então, por exemplo, uma menina que fica falando pra mim toda hora do relacionamento dela. Porra, não. É inapropriado, obviamente. Beleza? Bar, ficar indo em showzinho sozinho. É claro que vai dar merda uma hora ou outra. Agora, não é disso que nós estamos falando. Porque você vê, vai pro rolê é uma coisa um pouco mais ampla. O que eles discutiram foi ter amigos. Tanto que ela mesma fala que tem amigas. Ela tem amigas, ela sai pra almoçar com as amigas dela, mas, segundo ela, ali tem virtude. Porque ela fala dos filhos, porque ela fala de coisas elevadas. E, cara, é lógico que você deve fazer isso também. Mas, assim, não é só disso. Às vezes eu vejo esses caras grandes assim que a gente acompanha, e às vezes eu juro, eu falo, cara, o que eu mais gostaria é de sentar lá pra trocar ideia e falar besteira do que ficar sugando estratégia de marketing dos caras. Porque eu vejo os caras sendo mais engraçados. E às vezes assim, até é assim que você vai conseguir algo a mais. Vocês entenderam o que eu tô dizendo? Então as pessoas elas estão matando a ideia, porque o que acontece na verdade é que o que eu vejo é que a Pietra Bertolazzi ela tá invertendo até a ideia. Que é o que? Ela tá buscando, ou seja, as amizades, eu só vou buscar amizade por virtude de algum modo, que é o que Aristóteles fala, que é uma amizade rara. Mas note-se que, o que eu percebo pelo menos aqui, tá? É que na verdade ela está focando em amizade utilitária. É só a amizade que serve para reforçar o tipo de comportamento que eu já tenho. É claro que, mais uma vez, este é o ponto. Quando uma pessoa é totalmente desconexa da sua realidade, é difícil você poder dizer que você tem amizade com ela. Né? Porque, assim como Santo Tomás de Aquino dizia, a amizade é amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. Ou seja, esta é a amizade verdadeira, a amizade virtuosa, de acordo com Aristóteles. Mas não significa que eu não possa ter outros tipos de amizade. Onde eu possa, por exemplo, sei lá, o cara vai lá, e aí entra um ponto que ele falou, e ele tá 100% correto. O lugar onde minha esposa não pode estar, é claro que eu não vou. Veja, se... eu vou lá, mano, pô, vou sair com os meus amigos e tal. Agora, se eu virasse e falasse assim, puxa, minha esposa vai comigo e tal. Não. Teve até recentemente amigos nossos que, infelizmente, um amigo dele, né, negou, assim, não queria mais sair com ele porque ele teve filho e tal. Então não tô nem aí. Quase assim, você não presta mais pra mim. Então, pô, tá claro que não é uma amizade. Mas note-se que, vejam, percebam que é importante que vocês tenham esta noção geral. E não esta caricaturização do homem que é puritano, que fica o tempo inteiro em casa, né? Que tá o tempo inteiro em casa de suspensório, que não fala palavrão, que não sei... Às vezes o moralista que me acusa de falar palavrão ou alguma coisa assim, eu entendo, claro, veja, não tô falando de ninguém que falou isso pra mim, tá? Tô falando no sentido geral. Por exemplo, já uma vez eu fui, entre aspas, criticado, fala atacado, mas pô, criticado, tipo, um católico falando palavrão, parando de seguir. Ué, mas peraí. Vejam, este é o ponto. A pessoa está fazendo exatamente o que a Bertolazzi está fazendo. Que é o quê? Pegando uma regrinha e ignorando todo o resto. Não, então eu não quero. Tudo bem, isso é direito seu. Agora perceba como você está agindo com os outros. Ou vocês esqueceram que quando Jesus está sentado com os cobradores de impostos e é indagado, indagado pelos fariseus e tudo mais, gentios e tal, sobre justamente isso, ele fala que o médico vem para os doentes e não para os sãos. Então assim... Que loucura é essa, né? De que nós estamos, assim, de fato, criando a nossa bolha. Se você é católico, seja bem-vindo. Se não, vá à merda. Tamo maluco, né? Então, para concluir, catolicismo, assim como o casamento, não são essas realidades tão insuportáveis como, infelizmente, até os próprios católicos ou pessoas casadas, nem sei se é o caso dela, até onde eu sei não é. Vejam, não é essa realidade tosca que muitos deles vendem. Não caiam nisso. Não achem que você vai casar e vai virar um idiota, tosco, castrado. Não é assim, pô. A vida não é assim. Então,
foquem em entender a profundidade dessas duas realidades do que seguir regrinhas toscas, né? Como as que a Pietra Bertolazzi representa neste rosto aí, que é o você tem amizades antigas, então você é imaturo. Pelo amor de Deus, né? Bom, me deixe saber nos comentários a opinião de vocês. Na descrição, perdão, tem o link da nossa comunidade, tem o link de uma aula, Crise Filosófica e Caos, que vai ajudar vocês a entenderem grande parte das coisas que nós abordamos aqui no canal. E vejo vocês nos próximos estudos de caso. Um grande abraço. Ó, tem vários aqui, hein? Referente ao que nós falamos aqui. Vejo vocês lá. Até mais.